Bem, esses dias eu tava olhando a lista de animes que seriam lançados nessa nova temporada de 2024 e um anime em específico me chamou bastante atenção pela sua sinopse. E quando o mesmo estreou, eu não tive a menor dúvida. Era exatamente o que eu estava imaginando. Tacaram um raio japonizador no Dr. House. Bem, para aqueles que não estão tão ligados no que exatamente é Dr. House, era um seriado dos anos 2000 onde existia um doutor que, quando todo mundo menos esperava, dava um diagnóstico extremamente específico sobre algum paciente. E claro que, como resultado disso, a sua personalidade também foi japonificada, transformando-se numa doutora extremamente inteligente que resolvia alguns casos só de olhar para o paciente, mas tendo uma personalidade mais energética e menos ranzinza, mas ainda mantendo aquele aspecto de egocentrismo. Eu não sei exatamente a palavra, veio na minha cabeça agora essa palavra, mas enfim, possuía também uma curiosidade acima do normal para resolver crimes que chegavam até o hospital em forma de pacientes, né? Como se ela fosse uma espécie de Sherlock Holmes japonês. Mas olha só, o Dr. House também foi inspirado no Sherlock Holmes, então não dá pra dizer que ela é uma mistura dos dois. Na real, até dá, né? E assim foi criada a Meku Takao, a nossa protagonista. É nesse contexto que eu insiro aqui no vídeo o anime chamado Meku Takao, que tá o nome inteiro aí na tela. E bem, eu sou o Mati e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para não ficar muito longa essa introdução, vamos para a transição. Bem, lançou nos primeiros dias de 2025 um novo anime e que, como eu já disse na introdução, chamou bastante minha atenção por causa de sua sinopse, onde insinuava que o anime se trataria de uma doutora que era conhecida por não ser apenas uma gênia da medicina, mas que também nas horas extras resolvia casos inusitados que chegavam em seu hospital. E essa sinopse resumiu em poucas palavras precisamente o que foi nos mostrado nesses 3 primeiros episódios desse anime, onde um hospital em uma das alas de clínica geral há 2 casos de pacientes que o clínico geral Takanashi não havia conseguido resolver. Porém, tudo mudou quando a excêntrica Takao Meku, a superior dele, entrou na sala e só de olhar para aquelas pessoas descobriu diversos detalhes da vida do paciente, remontando cenas exatas de como eles poderiam adquirir algumas possíveis doenças e de imediato já deduziu a causa dos problemas deles, sendo o mais inusitado é que só de uma cicatriz na mão ela percebeu que um dos pacientes era um pescador. Isso aqui é um bagulho que eu achei genial do anime, tá ligado? Já nos mostra que ela é realmente uma gênia, né? A Dr. House japonesa. Porém, o anime do nada, no mesmo episódio, tomou um rumo completamente diferente depois da metade dele. O que me levou até mesmo a pensar que o anime teria até uma pitada de sobrenatural. Pois do nada chegou um cara com uma perna arrancada por uma mordida enorme. Que a única explicação que ela achou para isso era que um tiranossauro Rex tinha mordido ele. E vocês não ouviram errado, um Tiranossauro Rex. E esse caso, esse paciente que depois veio a óbito, chamou bastante a atenção da Takao, que vendo tudo aquilo e que também já queria ir num parque que tinha ali perto com o tema de Jurassic Park, se interessou até demais nesse caso. E então, quando a noite caiu, ela em segredo, já que o pai dela e a própria irmã dela não gostavam que elas ficassem se intrometendo nessas investigações da polícia, então o que já ensinou que isso aqui é rotineiro dela, ser uma Sherlock Holmes brasileira, japonesa. Então ela foi lá arrastando Takahashi praticamente até essas cenas de investigações. Chegando na cena do crime, ela notou que haviam diversos policiais que eram conhecidos por serem do setor de investigação de crime organizado. E também encontrou lá um detetive que se vestia que nem uma caricatura de detetive, algo que até mesmo ela zoa, mas isso não tem importância alguma, não sei nem porque eu falei isso. Ela soube através dele que a vítima foi encontrada por um cidadão comum, mas quem telefonou para uma ambulância foi um médico de uma clínica local ali perto, já que a primeira reação do cidadão comum foi chamar ajuda especializada que tinha
perto do local. E com apenas essas informações limitadíssimas, ela já suspeita do médico, mas não conta para ninguém e vai correndo interrogá-lo, fazendo assim o Takanashi e os detetives correrem em direção a ela para ela não fazer nenhuma merda, né? Ela vai direto para a porta dos fundos do hospital e toca a campainha de lá. E quando o doutor atendeu, a única coisa que a Takao havia dito foi um monte de nome aleatório de peixes tropicais que qualquer ser humano normal não teria a mínima ideia do que eram todos aqueles nomes. Porém, o doutor havia percebido e perguntado do porquê ela estava falando o nome de um monte de peixe tropical aleatório. E isso já acendeu a curiosidade nela, que pergunta também do porquê ele não atendeu o paciente na clínica, já que os primeiros socorros feitos na clínica seriam essenciais para a sobrevivência do paciente. Mas o mesmo deu uma desculpa esfarrapada que não tinha nenhum assistente trabalhando no dia, já que era um dia de folga. E claramente ela não é boba, né? Mas fingiu por hora ter acreditado nisso e saiu do local, mas não antes de falar em voz alta para que a perícia no dia seguinte fosse feita de manhã cedo no museu onde havia a exposição de Jurassic Park, por acreditar que o criminoso poderia ter deixado alguma evidência naquele museu. Ela acreditava que o assassino havia usado o fóssil do tiranossauro para arrancar a perna da vítima para fingir ter sido um ataque de algum animal. Porém, como eu posso dizer, não existe nenhum animal terrestre com aquela potência de mordida. O único animal na realidade que poderia ter feito isso foi um tubarão, só que o anime se passa muito longe de um mar, então isso era muito, mas muito improvável. E também anteriormente haviam feito algumas análises daquela mordida e correspondeu com a do tiranossauro que estava no museu. E ela também havia suposto que a vítima havia sido assassinada porque tinha diversas pessoas do setor de crime organizado trabalhando nesse caso, já que a vítima era membro de uma organização criminosa. Ela descobriu isso dele ser de um crime organizado, pois dias antes houve um tiroteio perto daquele local entre duas organizações criminosas, onde um dos chefes dessa facção foi gravemente ferido por um atirador que fugiu do local. E esse atirador muito provavelmente era a mesma pessoa que havia morrido lá no hospital, sendo atacada como uma retaliação. E por isso também o setor de crime organizado estava trabalhando sobre esse caso, porque se não fosse resolvido a tempo, poderia ter uma guerra entre duas facções criminosas. Ela não havia falado isso de investigação em voz alta à toa não, já que ela fez isso para o doutor ouvir e fazer uma espécie de bait, já que o doutor, muito provavelmente, se ele fosse o criminoso, ele iria até o museu naquela noite para se livrar das provas. E por isso ela, o Takanashi, que ela chama de Kotori, porque o nome dele é de algum passarinho lá em japonês, e Kotori é passarinho, né? Ela, o Kotori, o detetive e um policial que também estava trabalhando no caso, foram até aquele museu naquela mesma noite para investigar mais a fundo, e se caso também o doutor aparecesse naquele local do nada. Ela perguntou sobre informações desse caso para o detetive, que falou que a polícia sabia que ele havia sido baleado porque tinha manchas de sangue perto de um local onde ele foi achado. E essas manchas de sangue não eram azuis, mas sim vermelhas. Informação bem importante para a doutora. No museu eles encontraram um vestígio de sangue azul e numa sala ali havia uma poça gigantesca de algo azul que todos, menos a doutora, acharam que era o sangue daquele paciente. E então eles avançaram um pouco mais no museu e entraram na sala principal, onde, ao ver um aquário gigante, as suspeitas de Takao praticamente se confirmaram. E então ela e os demais esperaram até o doutor chegar no museu para se livrar das provas contra ele. O que acontece? E quando o encurralam, a doutora explicou tudo. O paciente tinha sangue azul, pois possuía uma doença chamada meta-hemoglobinemia, o que era uma doença caracterizada por oxidar uma propriedade do sangue que prejudicava o transporte do oxigênio pelo corpo, o que fazia o sangue ficar azul. E após o tiroteio, ele iria precisar de atendimento médico e foi até a clínica daquele doutor, que funcionava debaixo dos panos como uma clínica clandestina. Ele foi baleado na perna e a bala se alojou lá e teria que ser retirada através de uma cirurgia. Mas no momento em que essa cirurgia estava sendo realizada, o médico aplicou anestesia demais no local, o que causou
a doença. E para não ser descoberto, o médico então levou ele até o museu para procurar uma substância que tinha no local, que ele sabia que tinha ali porque era também usada no tratamento de alguns peixes. E ele sabia que tinha um aquário ali no museu, então ele só ligou as coisas. Mas essa mesma substância, por ter uma propriedade de desoxidação, também servia como remédio contra essa doença, se aplicada oralmente ou pela veia. Mas quando chegou no museu e achou a substância, o paciente já estava à beira da morte. E no desespero, o médico derramou o remédio pelo chão. Remédio esse que ele havia tocado sem luva, ou seja, deixou algumas impressões digitais. Esse desespero dele também é o motivo de ter uma mancha gigantesca naquela sala. E então, para não ser descoberto, ele teve que forjar outra causa da morte, amputando a perna que recebeu o tiro, para que não descobrissem que a vítima recebeu tratamento médico naquele ferimento. E então ele foi lá e com o crânio do T-Rex arrancou a perna. Esse crânio estava do lado de fora do museu porque estava sendo preparado para uma exposição. Porém, naquele dia era um dia extremamente chuvoso e ainda por cima era feriado, ou seja, não teria pessoa nenhuma lá fora para ver ele fazendo o crime. E por consequência da chuva também, né, as provas como sangue e outras coisas seriam apagadas com a água. E então ele levou o corpo da vítima para deixar ele numa obra morrendo por lá. Porém, o corpo foi encontrado rápido demais e ainda estava com vida. E para disfarçar, ele deu uns primeiros socorros bestas em sua clínica e ligou para uma ambulância para buscá-lo numa tentativa de tirar o dele da reta. Porém, foi descoberto, né? A causa de sua prisão não seria inicialmente por abandono de corpo ou dirigir uma clínica clandestina, mas sim por invasão de propriedade, né? Ele invadiu o museu e tem provas disso porque tem digitais dele por todo o local, né? E por consequência dessa prisão, a sua clínica também seria investigada e ele seria incriminado por outras coisas, né? Ou seja, abandono de cadáver e dirigir uma clínica ilegal. O que me leva a pensar que, de certo modo, a Takao também está cometendo uma invasão à propriedade, né? Já que ela não tem nenhum mandado oficial para ir até lá, mas beleza, segue o roteiro. E após ter levado esse exposed, o médico ficou furioso e dá uma de vilão de Scooby-Doo dizendo isso aí. Eu teria conseguido se não fossem essas crianças encheridas. Ele disse a fala. Porém, ele é rapidamente imobilizado por Kotori que, olha só, ele sabia autodefesa por provavelmente já ter feito alguma aula de karatê. E então assim se encerrou o primeiro caso e também se encerra o vídeo. E aqui nas minhas considerações finais sobre o anime eu tenho que dizer que eu achei bem interessante. E por isso eu quis trazer uma introdução a ele para se você resolver assistir por completo ou ficar só por aqui. Tem mais um caso no anime, ele tá até em ato. 2 semanas sem postar, semana que vem já vai ter novo episódio. Mas claro, por ser uma obra fictícia, muitas das coisas que aparecem no programa são forçadas para o entretenimento acontecer. E se você é uma daquelas pessoas que fica falando: nossa, que mentirada da porra, é impossível ela pensar nisso, então esse anime não foi feito pra você e eu não recomendaria você ver. Agora, se você quiser ver um anime de investigação, cara, esse anime aqui é perfeito para ti. E agora, zoando um pouco, eu diria que a Takao resolveria o caso do Kira mais rápido que o L. E você acha que ela conseguiria? Então comenta a sua opinião aí embaixo, não só dessa minha questão final, mas também sobre o vídeo inteiro. Deixa alguma sugestão aí se você gostou desse vídeo ou quer algum vídeo a mais. Esse vídeo também ia tratar outro anime, mas eu vou deixar para a semana que vem. Então é isso, dá like, compartilha e fui. Se inscreva também.